Boa noite, pessoal. Hoje estamos aqui, mais uma vez, no Bar do Frango, sob a administração do nosso amigo Tatal, e recebendo o casal de escritores, o Tom Cabello e a Esther Alcântara. Eles fizeram o lançamento do livro aqui mesmo, na semana passada. Essa semana ele fez mais uma também lá em Pinheiros. E estamos aqui no Bar do Frango para despedir, que agora eles vão para Salvador, vão voltar para casa, né? E estamos dando a honra de, antes de ir, fazermos esse bate-papo. Vamos lá, então? Gente, muito prazer recebê-los aqui. Como vocês estão? Primeiro, é um prazer estar aqui também, é uma honra conversar com você, Duda. A gente está muito feliz de estar tanto nesse ambiente cultural, assim, como estar conversando com você, ter essa oportunidade de falar. Sim. Acho que essa é o resumo da minha parte. Agora, sim, a gente agradece muito o convite, a oportunidade de estar aqui com você e é um enorme prazer estar de volta aqui no Bar do Frango, mesmo que por uns dias, né? Porque que é a nossa casa, a gente ama muito esse espaço. Então, tudo isso junto, né? Esse convite lindo seu. Sim. E nesse lugar é muito especial para nós. Aqui é muito, muito bom, né? E vocês são aqui dessa região, né? Pelo menos o seu pai, né? Pelo que eu conversei com o seu pai. Isso, é uma ligação muito legal. Eu nasci aqui na região do Sapopemba, próximo aqui do Bar do Frango, mas eu só comecei a frequentar mesmo quando eu conheci a Esther, e aí a gente começou a ter esse movimento. Sim. Que eu já vim aqui bastante. Certo. Então, assim, uma coisa legal, porque a Esther já conhecia há muito tempo e não morava perto, e eu que morava perto, não conhecia o lugar, mas não frequentava. Então, é quase que um complemento essa história, essa relação. Certo. E quando vocês se conheceram ou se descobriram escritores? Olha, desde menina eu escrevo, né? Assim, eu demorei para ter livro publicado, faz pouco tempo que um livro oficialmente, assim, né? Eu tive várias plaquetes poéticas, Sim. tive livros artesanais, né? Mas um livro feito por uma editora, com possibilidade comercial, livraria, né? Com ISBN, tudo direitinho. Profissional mesmo, né? Foi só em 2017 o primeiro, esse é o segundo. Aqui. O nome do livro da Esther é Porque em Relevo se Revelava o Verso. Isso. Muito bonito. Lembra muito assim as músicas de Elaine Freire, que tem os títulos assim enormes, né? Aliás, você tem música com ela, né? 2 canções com a Elaine, 2 parcerias lindas. E você? Bom, deixa eu ver o seu. Ah, tá aqui. Como é o nome? Anjos Bailam. Anjos Bailam. Tom Cabello, que muitos acham que é cabelo, por causa do cabelo, porque não conseguem ver a beleza, né? É belo e o cabelo, não é isso? Foi uma montagem, né? Então, assim, primeiro tive o apelido de Belo, não, o Wellington, por isso Tom, né? O Wellington. Aí, por causa de muitos tons na sala de aula do ensino médio, eu me apelidar de Belo, o cabelo cresceu, eu fui adaptando. Tom de Wellington, Belo, o cabelo grande cabelo. Uns que vinham chamando de cabelo, eu vou apelidar tudo isso aí, né? E o engraçado é que, assim, você fez a pergunta de quando descobri escritora. Isso, assim, de quando começou. Eu comecei a escrever logo na primeira série, comecei a pegar gosto, né? Só que, assim, a professora me incentivou a fazer a primeira história, não consegui, na segunda. Ela falou, tudo bem. Isso era 5ª série? Na primeira. Primeira série? E aí ela falou assim, olha, tem problema, você vai conseguir na próxima vez. Da outra vez que eu escrevi, ela colocou a minha história na lousa. Talvez ela não tenha noção de como ela estimulou naquele momento. E aí eu fui escrevendo um monte de histórias. Só consegui depois de muito tempo, assim, lá no final do ensino médio, que eu tive contato com a poesia, comecei a fazer isso e tive o ímpeto, assim, conhecendo os saraus, né? De que podia ser um escritor mesmo, ter essa conta. Mas o processo até o livro sair foi muito demorado, assim, até porque a gente tem que amadurecer, você tem uma série de processos legais, mas... E quando o livro, que esse aqui é o meu primeiro livro, ele sai, aí você se sente mesmo. Agora eu sou um escritor. Apesar de a gente sempre escrever, eu acho que todo mundo,
quando você pega ele ali, parece que materializou. Concretiza, né? Aí é a hora que o sorriso vai, às vezes você nem acredita que tá. E eu acho que desde julho que foi o lançamento. É isso que eu ia falar, isso que tudo que nós estamos falando foi esse lançamento aqui em São Paulo, mas em Salvador vocês já também fizeram também o lançamento lá no ano passado, não é isso? A princípio a gente fez lançamentos virtuais, né? O do Tom, Por conta da pandemia, julho, né? E aí quando chegou novembro a gente participou da feira literária de lá, né? Da Felipe Lô. A gente fez um lançamento nessa feira, que foi híbrida, né? Foi um pouco virtual e um pouco física, né? Presencial. O físico foi em que local lá? A gente fez lá no Largo do Pelourinho todo, Foi no Pelourinho. mas o que acontece? A gente teve espaço na casa de Castro Alves, onde o poeta viveu dos 7 aos 10 anos, né? A gente já tinha participado em 2019 da Flipelon por lá, e lá eles abriram o espaço novamente e a gente fez o lançamento ali naquele espaço. Foi muito maravilhoso, assim, para nós, um espaço que a gente gosta muito, e a gente foi muito bem acolhido, já desde 2019, que a gente era novo lá, né, em Salvador. Vocês foram para lá em 2019. A gente tinha acabado de chegar e fomos muito bem recebidos por eles, e agora nos convidaram de novo para participar da Flipelô lá no mesmo espaço. A gente não pensou duas vezes em aceitar, né? Foi lindo. E é uma sensação legal também, quando você chega lá, você vê aquela casa, você entende a história. Ali, além de ser o Pelourinho, ali do lado tem a igreja Nossa Senhora do Passo, que foi cenário pagador de promessas. Então você vê cultura, história, de repente você está ali. A gente fazer parte desse contexto cultural é muito gratificante. Isso, né? e a gente está lançando um livro ali, ainda mais essa parte que começou depois que todo mundo está imunizado, né? A gente... Foi a primeira saída nossa, assim, do casulo, que a gente foi estava muito em muito casa. especial, assim. Assim como a gente veio aqui também, a gente ainda estava contagiado com aquela festa, aquela maravilha. E me fala, quanto tempo demorou para sair o livro? Porque o livro é composto de poemas, versos que vocês vão fazendo, creio eu, né? No dia a dia, né? E esse processo até chegar no livro demorou quanto tempo? Bom, no meu caso, esses livros são poemas que eu escrevi desde o final de 2016. Eu tinha o outro livro que eu lancei em 2017, o Piracema. Ele pegava 10 anos de poesia, de um blog que eu tinha, né? E aí, o que eu escrevi de lá pra cá, eu fui assim, separando, eu falo que eu separei em caixinhas, que conforme a temática. E aí eu tinha alguns poemas assim que falavam mais de momentos do Brasil difíceis da gente digerir, ou momentos assim, em todos os sentidos, social, político, histórico, coisas que a gente tem vivido de lá para cá difíceis, né, e das quais eu queria falar. E aí eu fui guardando nessa caixinha e no final desse ano passado eu falei, são esses poemas que eu quero agora, da caixinha dos acontecimentos que eu quero falar, né, dos sentimentos diante da realidade que a gente vive. Então foi esse processo de 2006 para cá. E o escrever? 2016, desculpa, fui errado. Você tem 2. Então tem o primeiro é Piracema. Piracema. Tá. E foi lançado aqui em São Paulo? Em Salvador também? Foi lançado aqui em São Paulo. A gente estava aqui em 2017, estava aqui ainda. E que foi o livro que abriu, que deu origem à editora Carpe Librum, que é uma editora que eu fundei em 2017, ainda estava sozinha, agora estão no trabalho comigo. E tem uma coisa bem legal, por exemplo, o meu processo de, ao mesmo tempo, estar trabalhando com a Carpe Librum, né, e vou fazer um livro. Eu peguei os meus escritos de muitos tempos, né, algumas coisas da época adolescente, e nesses 35 anos de vida, deu para fazer uma compilação. Na verdade, esse livro tem romance, tem minha visão sobre os acontecimentos sociais, São Paulo, Salvador, enfim. O processo do livro, quando você fala, olha, tá, tem esses poemas, mas também tem um outro trabalho legal na editora, que ela tem que ter cuidado, até para que o autor não coloque algo que esteja fora daquela situação, sabe? Sim. Então, é importante também falar que o livro é um processo, você, de vez em quando, olha, você reaprende a olhar sua poesia, porque o livro é diferente, é algo que vai ficar ali.
você vai reaprendendo. Você tem que olhar a ordem, você tem que saber se ficou legal. E na hora da edição a gente chega com esse olhar externo para o autor, né? Então é muito interessante porque é um feedback que você dá sobre o que a pessoa escreve, um auxílio até nesse caso, né, dessa compilação de poemas, e tanto nesse caso, como foi uma coisa que a gente fez para a nossa editora, esses 2 livros, né? Então um ajudava o outro, né? Sim. Essa ordem você acha que ficou legal? Isso Então a que eu gente se perguntar, ajuda muito. vocês leem o poema um do outro como crítico ou você se entrega mesmo na emoção do poema? Acho que quando ele é escrito, não no momento de editar o livro, é a emoção do poema, Sim, mas sim. na hora de editar o livro, Vocês tornam-se revisores. a gente se torna editor, revisor, e a gente tem um olhar bem mais crítico. E dói, né? Quando eu falo, essa palavra não está caindo bem aqui, olha, esse título é melhor mudar. É engraçado, porque a gente vai escrevendo, né? Às vezes, por exemplo, ela vai lá, escreve, mostra pra mim, eu vejo, eu acho legal. Fala, olha, eu acho que você pode mudar isso aqui. Ela vem e fala, olha, no meu poema, acho que pode mudar essa parte. A gente sabe que sempre as pessoas estão querendo mudar, principalmente quando é um com o outro, que a gente é um casal, que quer para melhor. Mas até a gente entender, porque a gente tem o nosso ego, tem toda... Com mais confiança tem o ego, né? A pergunta teve esse... A vaidade. Aí tem hora que você olha assim, não, você não sabe o que está falando, mas isso aqui não tem sentido. Aí depois de um tempo, você para, olha, e não é que tem razão, que dá para mudar? Ou, por exemplo, a outra pessoa chegando, olha, eu fiz nesse sentido aqui. E lembrando que cada um tem uma leitura sobre o poema, né? E eu acho que foi mais difícil pro Tom, porque assim, eu mexi muito mais no dele do que ele aqui, né? Porque assim, eu trabalho como editora faz quase 30 anos. Não com a minha editora, mas com textos de outras pessoas, né? Editando texto. Então, meu olhar é muito chato, muito crítico. E aí, como eu judiei de você, né, Tom? Mas como é bom também um elogio, né? Sim. Como é bom, né? Como a sua professora, o incentivo que ela te deu, né? Que era aí onde eu queria chegar, da importância do professor na vida do aluno enquanto escritor, porque a escola, ela ainda pena nessa questão da escrita, da leitura e da escrita, né? E o professor pode estar tanto a serviço como ele pode cometer um desserviço também. Sim, sim. Né? No caso, ela foi de suma importância para você e foi quem alavancou aquilo em você que estava adormecido. Né? Sim. E, de certa maneira, por exemplo, posso dizer a minha convivência com a Esther, né? Ela tem um trabalho com a palavra e com o poema muito bonito. E assim, conforme eu fico convivendo, digamos que ela foi uma professora no que... Sim, porque você vai aprendendo, você vai entendendo, tanto na gramática quanto, por exemplo, no sentido, algumas coisas que você pode mudar. Mas é recíproco, porque assim, eu também pego muito da leveza que ele traz, assim, justamente, às vezes a gente fica muito crítico também sem querer, sabe? Porque como é o meu trabalho, né? Eu já olho para o texto com esse olhar assim de já querendo lapidar, já querendo editar, e às vezes precisa de alguém que fala, opa, né? Só respire, só sinta, só deixa fluir essas palavras, né? E aí isso me ajudou bastante, deu leveza para mim também. Sim. Então, você se preocupa assim com a rima? Não sempre, no meu caso, assim, eu gosto de usar rima, mas não assim de uma forma Vou muito... fazer rimado, não. Não há essa preocupação. Eu gosto de vários recursos, entre eles a rima, então nem sempre ela é um recurso que eu escolho. Mas e tem uma coisa legal que eu gosto de trabalhar muitas vezes a rima interna, que assim, quando a gente está falando de rima, às vezes a gente só está pensando naquela rima final, né? No final. Mas o que acontece? Às vezes você está trabalhando uma rima interna, às vezes você está trabalhando no começo da palavra, que ela é parecida e está lá no meio do verso. Então, é legal a gente trabalhar com esse jogo. Porque mesmo que você não veja aquela rima clássica, você sente que tem um ritmo, você sente que tem uma ligação, sem perceber muito bem. Então, de certa maneira, esse tipo de poema que a gente faz mais contemporâneo, ele também tem essa liberdade de você trabalhar o verso, as coisas dessa forma.
Eu acho que eu tenho o costume, mais do que com a rima, de brincar com a sonoridade, assim, com a literação, né? Repetição das consoantes. E que nem o próprio título aqui, porque em relevo se revelava o verso. Acho que meus poemas são muito como é que fala? Trava-língua. Eu adoro brincar com isso. Entendi. Eu falo isso porque na música, às vezes a gente até tenta colocar uma rima, mas a música ela já tem o seu ritmo, a sua sonoridade, que por vezes não precisa da rima. Né? E às vezes a palavra, a frase acaba terminando no ar. Né? Então, quer dizer, a gente começa a aprender a lidar com as palavras até por conta mesmo da feitura do texto que a gente faz, até por vezes inconsciente. Né? Que a gente faz pela inspiração. Sim, sim. Não é isso? E às vezes a gente não sabe nem por que a gente está fazendo aquilo, mas vem. Mas vem. Acontece isso com vocês também? Sim, eu estava falando disso, de gostar de brincar com as palavras, mas normalmente isso vem bem natural, né? Sim, às vezes depois eu vou olhar e falar, aqui podia melhorar assim, assado, mas na hora é fluido mesmo. É gostoso isso. Tem uma coisa legal que você falou da música, das rimas, dessa parte, porque é o seguinte, meu pai, por exemplo, ele sempre escutou muito samba, principalmente aquele samba de partido alto, e o refrão sempre fazia, por exemplo, fazia uma parte lá da música, e logo depois você tinha aquele, por exemplo, depois do refrão você tinha que ter uma rima para completar. E às vezes eu ia em algumas rodas de samba que você via que a pessoa tinha que improvisar, porque tinha que estar lá. Terminou lá, Mara, aí a pessoa tem que falar, muito legal, improviso, então, né? esse tipo de coisa da música também foi importante nessa parte. Foi bem legal que trouxe para mim, tanto da parte que os poemas já vinham, assim, você vê na escola, você vai se interessando com a literatura, e a música já também trouxe isso. Então, acho que tem a questão da música que veio para contribuir com a poesia. Assim, eu acho que a música também foi muito influenciadora na minha poesia, especialmente o Buarque. Desde pequenininha eu via que o Buarque prestava muita atenção na maneira como ele elaborava as palavras diferentes me encantavam, sabe? Então, eu acho que a minha primeira inspiração foi Chico Buarque, o primeiro poeta. Vocês têm os seus poemas, e tem poemas que é dos dois? Fizeram juntos? Não. Eu acho que não no livro. Não no livro, a gente já fez algumas coisas que ficaram guardadas, assim. Não foi publicado ainda. Tem uma carta de amor que ele escreveu para mim, poética. Mandou pelo correio. Uma parte que eu não posso negar é que eu sou romântico. Eu encontrei um tipo romântico. E assim, é legal assim que... Engraçado, antes de conhecer a Estela, eu não fazia nem teria a noção que eu estaria, por exemplo, na casa de Castro Alves. Que eu já li algumas coisas românticas dele e de outros românticos brasileiros. De certa forma foi uma inspiração. E de repente, as coisas que a gente foi fazendo, assim, foi... Tipo, eu mandar a carta, ou às vezes a gente numa viagem, uma vez a gente sentou e começou a brincar, a escrever. Acho que está guardado em casa isso. Então, tem essa inspiração assim. Tem projetos que a gente já, poéticos, que a gente tem pensado juntos, né? Mas tem que ser isso. Se a gente fizesse uma brincadeira aqui, você gostaria de ler um poema seu? Você gostaria de ler um poema seu para nós? E se nesse poema você intercalasse entre o seu e o dele, você acha que tem alguma coisa? Fazer uma mistura? Desafio, né? Vamos ver. Que dá. Eu gostaria assim, você escolhesse um poema que você gostaria de falar, você também, e ao escolher, a gente dá uma olhada se teria como um lesse um cá, o outro lá, se tem a ver ou não. Deixa eu pegar um que seja do mesmo tamanho, mais ou menos, né? Aí tem que ver, porque a gente tem a parte romântica, tem a parte... Eu acho que os poemas deles são bem diferentes do meu, nesses dois livros, assim, o estilo, né? Mas deixa eu pegar uma coisa mais... Nós vamos fazer assim. Esse que você acha? Pega... Não, esse não. Esse. Tem o mesmo tamanho daquele que você mostrou, mais ou menos. Os meus versos são bem curtinhos. Ao seu também. Mas então, se você quiser, então, a gente deixa isso para o próximo encontro. Assim a gente tem já marcado mais um.
e a gente termina com um poema de cada. Não, mas já que você deu a ideia agora, a gente quer fazer agora. Gostou do desafio? Achei que é um exercício bacana, Que, né? ó, uma estrofe de cada um. Eu acho que o Nutrível dá mais certo. porque Vamos esse fazer o estilo seguinte, lê o seu, lê o dele e depois faz a A gente jogada, faz. para a pessoa Isso. se ligar dos dois. Vai lá, Esse poema se chama Verve. Visto a roupa do avesso, de trás para frente ou de través, desvisto, prefiro tecido sem etiqueta, tecido na pele e pôr os poros na dança. Dou toda a letra e nenhum pano para manga, só para abraçar o abraço. Descomposta, provo a nudez, sem pele, componho-me no verso. Só me serve palavra que sua, visto que visto, poesia nua na verve. E tem Obrigada. bem aquilo que você falou mesmo, né? Da sua brincadeira das palavras, falando. Vai, Tom. Vamos lá, esse daqui é nutrir, tá? Dos teus medos retiro a insegurança, da tua fúria extraio a força. Com ternura envolvo-te em sonhos, das intempéries brotam sorrisos. Pureza realça a beleza, afeto clareia a felicidade. Te desperto para essa nossa aventura. Repouso em seu perfume, repousas em carinho. E assim, sempre flamejando, vem o desejo de entrelaçar nossas mãos. Que lindo. Eita, hein? Já é bem romântico, né? Você está apaixonado, Tom? Escuta, não tira da página, não. Não, tá aqui. Vamos fazer tá aquele aqui. esquema agora. Vamos. Uma estrofe sua, uma estrofe dele, e assim vai, vamos ver se os dois casam-se aí ou A gente não. começa. Eu vou começar que eu acho que Vai ser só aqui que a gente tem isso, hein? Vamos lá, inédito. Ó, inédito isso aí, hein? Ó, dos teus medos, retiro a insegurança. Visto a roupa do avesso, de trás para frente ou de través, desvisto. Da tua fúria, extraio a força. Prefiro tecido sem etiqueta, tecido na pele e pôr os poros na dança. Com ternura, envolvo-te em sonhos, nas intempéries brotam sorrisos. Dou toda a letra e nenhum pano para manga, só para abraçar o abraço. Pureza realça a beleza, afeto clareia a felicidade. Descomposta, provo a nudez, sem pele, componho-me no verso. Te desperto para esta nossa aventura. Repouso em seu perfume, repousas em carinho. Só me serve palavra que sua, visto que visto, poesia nua na verve. E assim, sempre flamejando, vem um desejo de entrelaçar nossas mãos. Opa, obrigado por Muito obrigada pela É, oportunidade, é foi um bom. exercício muito gostoso. E com isso estamos terminando mais um encontro e na esperança que a gente volte a se encontrar, que vocês façam boa viagem para Salvador, que vocês continuem escrevendo, continuem fazendo essas coisas lindas que vocês fazem e que a gente se veja em breve. Um abraço para o Kleber e todo o pessoal lá de Salvador. Ótimo. Tá E a gente espera você por lá. A gente viu? vai passar lá. Vamos nessa ponte. Ok, mais uma vez, muito obrigado. Tá? Tchau, tchau, tchau.